Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Turma, encerramos nosso terceiro bimestre, tá bom? Agora nós estaremos iniciando hoje nosso quarto bimestre. Então, olhem, vamos caminhar, viu? Vamos caminhar mais. Vamos, estudar ainda mais, tá bom, turminha? Nós temos uma caminhada até o início de dezembro, tá? Vamos fazer de tudo para a gente não atrasar atividades. Se vocês tiverem dúvida, olha, procura o professor Bruno para a gente tirar essas dúvidas, tá certo? E vamos caminhar hoje para um novo assunto, tá? E eu quero, que a gente, fique afiado nesse assunto para quando chegar no final do ano, tá todo mundo, fera em história, tá bom? Vamos lá. Esse novo assunto, ele fala sobre... Vamos assistir mais uma aula? Bora lá, nono ano. Esse novo assunto ele fala sobre os governos militares no Brasil, que se encontra na página 170 do livro de História. Vejam tudo. Quando a gente fala de governos militares no Brasil, a gente está falando logo de cara sobre o militarismo no Brasil. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que em certos momentos na história do Brasil, os militares tomaram conta do governo. Eles assumiram a dianteira do governo do Brasil. Mas por que, professor? Porque o Brasil teve alguns momentos na história que alguns governos foram muito autoritários. Lembra da última aula que a gente estava falando sobre o autoritarismo e democracia no Brasil, que nós vimos as diferenças de autoritarismo, de democracia, que afetaram o governo brasileiro. Em certos períodos era um governo autoritário, em outros era um governo democrático, e isso fez com que o Brasil ficasse muito estável e tal. Então vejam, turma, então, os governos militares no Brasil veio desse cenário, praticamente pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria, que nós vimos agora nas últimas aulas, não foi? Então, veja, a partir desse cenário que nós vimos na Guerra Fria, que era o quê? Que era o mundo estava dividido. Né? Era Estados Unidos de um lado, do capitalismo, União Soviética do outro, do socialismo. E aí surgiu o quê? Olha lá, veja na tela. A comunidade internacional vivia uma época conturbada. Era o período da Guerra Fria, em que o mundo estava dividido em áreas de influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Veja, olha como é interessante. Quando a gente fala do regime militar do Brasil, a gente está falando justamente ao golpe militar de 1964, em que esses militares vieram ao poder. Então, veja, quais foram uma dessas reações do golpe, por que eles vieram ao poder. Então, nós vamos ver toda essa questão, turma, quando a gente for analisar ainda mais detalhado o livro didático. Vejam, logo de cara aí na página 170, 171, tem logo uma foto aqui dos manifestantes brasileiros praticamente contra o domínio militar. Mas quando a gente vê, de certa forma, nesse momento no Brasil, a população de cara achou que quando os militares chegassem ao poder, resolveria toda essa questão dos governos autoritários lá atrás. Mas não deu certo, porque os militares tomaram praticamente todo o território nacional brasileiro. Então, eles controlaram todos os direitos civis, todos os direitos à liberdade de expressão. Então, vejam, ditadura militar, golpe militar, retém os direitos dos cidadãos, certo? Então, nós vemos ao longo dos tempos, existem pessoas hoje em dia, que participaram desse momento na história do Brasil e que têm recordações muito ruins, porque foi um momento em que as pessoas ficaram retidas nas suas casas, não tinham liberdade para sair de casa. Então, veja como o Brasil, ele sofreu, de certa forma, com o que o mundo estava vivendo, e que o Brasil estava, aos pouquinhos, tentando, né, tentando se desvencilhar, mas, ao mesmo tempo, pegando um pouco do que foi aquilo que sofreu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo estava, aos poucos, se estruturando, mas o Brasil estava com problemas políticos muito sérios. Então, veja como é interessante. Então, página 172 vai dizer assim, ó: as reações ao golpe de 1964. Vejam, será que essas reações foram reações boas em relação ao povo?
Será que o povo admitiu esse golpe? A gente vê logo de cara aí nessa imagem que o povo não estava a favor. Tanto é que existem tanques de guerra aí e o povo estava, né, não estava gostando nada disso. E os militares queriam mandar. Então, veja. Então, assim, Tom, veja, quando a gente fala desses regimes militares no Brasil, nós falamos de uma questão de liberdade, né? Então, veja como é interessante a gente saber a história política nossa. Né? Às vezes nós dissemos assim, não, eu não gosto de política, né? Mas o fato de nós estarmos em sociedade significa que somos seres políticos, tá? Então vamos lá, vamos desenrolar ainda mais. Tá bom, turminha? Turma, isso aqui foi uma introdução desse assunto, tá? Eu quero que vocês fiquem com ela, dessa página 170, que estaremos trabalhando, depois estaremos com mais assuntos ao longo dos anos, ao longo do bimestre, tá bom? Então, espero que esse quarto bimestre a gente trabalhe ainda mais. Qualquer dúvida, olha, falem comigo, que eu estou à disposição para qualquer coisa, tá bom, turminha? Tá certo? Então, se precisar de mim, ó, qualquer dúvida, vamos lá, viu, turma? Tá certo? E tchau, tchau, turma. Até mais.